Senhor Jesus. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 11. A palavra do Senhor, ela diz assim: chegando Pedro a Antioquia, e resistir na cara. Chegando Pedro a Antioquia, e resistir na cara, porque era repreensível. Agora olha aqui para mim. Por favor, pode deixar sua Bíblia aberta aí no livro de Gálatas mesmo, que a gente vai fazer a exposição de alguns versículos. Vou perguntar uma coisa para você. O que tem a capacidade de tirar você do sério? O que tem o poder de te irritar? Qual é a coisa que você pensa assim, mas não é possível? Não é possível, eu não admito isso, eu não concordo com isso. Por exemplo, eu sofro de transtorno obsessivo compulsivo. Para quem não sabe, isso chama-se TOC na psicologia. E eu fico indignado quando eu chego em determinado lugar e o tapete está 5 milímetros desajustado do batente da porta. Isso me tira do sério. Fico profundamente irritado com isso. Eu fico profundamente indignado e irritado quando algum abençoado de carro me dá uma fechada quando eu estou de moto no trânsito. Eu fico macho, eu fico, como se diz no Nordeste, eu fico tiririca. Fico muito bravo. Só que tem algumas pessoas que ficam indignadas, irritadas, bravas, porque o marido, ao escovar os dentes, deixa cair a pasta no lavatório. Tem gente que fica irritado com isso também. Uma vez nós fomos fazer uma visita para uma irmã em Campo Limpo, que congregava com a gente. E essa irmã disse assim: pastor, eu não aguento mais esse homem. Eu perdi totalmente a paciência com esse homem, porque todo santo dia, às 3:30 da madrugada, esse homem liga a torneira do lavatório para escovar os dentes, e de vez ele molhar a escova e já fechar, não, ele deixa escorrer na água. E aquele barulhinho, pastor, vai entrando no meu ouvido, vai entrando dentro de mim, e eu me irrito, eu me estresso e eu perco o sono. É assim que funciona. Tem gente que se irrita por várias coisas. O que tem a capacidade de te tirar do sério, de te irritar, de te deixar indignado? Alguma coisa você deve ter aí. Você deve sofrer também de transtorno obsessivo compulsivo, como eu. Quando eu vou pentear o cabelo e sai 5 milímetros para lá, eu fico indignado. Eu desmancho tudo e penteio tudo de novo, porque eu não admito que o racho saia no corte certo. Se eu não estou sendo traído pela minha memória, há uns 24 anos atrás, no ano de 1998, um certo diácono dessa igreja, chamado José Rodrigues, me emprestou um livro muito famoso, de um escritor muito famoso chamado Tim LaHaye. Tim LaHaye. E esse livro ele tem por título o nome de Temperamentos Transformados. E nesse livro o autor ele faz uma abordagem teológica da teoria dos 4 temperamentos. E eu não quero aqui discutir a legitimidade da abordagem teológica que ele faz nesse livro. Não é isso a minha intenção. Embora a teoria dos 4 temperamentos é muito legal de você estudar. E ali, então, ele aborda a teoria desses 4 temperamentos, o temperamento melancólico, fleumático, o temperamento sanguíneo e o colérico. E ele traz no bojo, ele traz nos seus comentários alguns personagens bíblicos. Por exemplo, personagem fleumático, ele fala sobre a vida de Abraão. Fleumático é aquele cara de boa, aquele cara numa nice, aquele cara tranquilaço. Agora tem também o melancólico, e ele traz essa característica de temperamento para o personagem chamado Moisés. O melancólico é aquele chorão, é aquele que
é muito sensível. E ele fala então do sanguíneo. Quem vocês acham que é o sanguíneo? Aquele cortador de orelha, aquele arrancador de orelhão de esquina, o Pedro. E por fim, ele fala do temperamento colérico, que é o temperamento desse indivíduo que nós acabamos de ler um versículo que diz que ele resistiu a Pedro na cara. E é muito interessante, irmãos, porque se você lê esse livro, lógico, tirando a abordagem teológica que ele faz, eu não quero discutir isso, mas levando para a teoria dos 4 temperamentos é muito interessante, porque você se identifica nesse livro. Você vê em cada personagem uma particularidade, uma parte da sua personalidade ou alguma coisa que se encaixa com o seu temperamento. E ele dá muita ênfase no temperamento colérico de Paulo, porque Paulo era esse cara. Escreveu, não leu, o bambu comeu. O Paulo era esse indivíduo, resistia a Pedro na cara porque o cara merecia. Ele então começa a falar do temperamento colérico. O colérico é aquele indivíduo raivoso, indignado, irritado. Qualquer coisa tira o camarada do sério, aquele cara sistemático, aquele indivíduo metódico que tem sistema para tudo na sua vida e se não seguir o script, ele sai do salto, ele roda a baiana e sai da frente porque o negócio vai ficar feio. É o Paulo. Esse cara é o Paulo. É o cara que fica indignado. Sabe qual que é o problema, mano? O problema é que às vezes nós ficamos indignados por coisas na periferia do que nós deveríamos ficar indignados, ou seja, nós ficamos indignados com coisas banais, quando nós deveríamos de verdade ficar indignados com coisas que realmente valem a pena. Porque o Paulo aqui, ele tinha um motivo muito sério para ficar indignado. Eu dou toda a razão para o Paulo, e eu não sei, eu temo que se eu estivesse no lugar de Paulo, eu também ficaria muito bravo. O que estava acontecendo aqui? Vou te situar do que estava acontecendo aqui. Estava acontecendo o seguinte: o Paulo e o Barnabé eles já estavam pregando o evangelho em Antioquia há 14 anos. E Antioquia era aquele caldeirão cultural onde os filósofos, onde as cabeças pensantes, aquelas mentes agudas, aquelas pessoas super cultas se reuniam. Ninguém melhor do que Paulo para transmitir o evangelho à altura ou no nível daquelas pessoas cheias de cultura. E Paulo estava ali. Mas depois de 14 anos, os líderes da igreja em Jerusalém, Tiago, João e o próprio Pedro, resolvem que Pedro deveria ir até Antioquia investigar o que o Paulo estava aprontando. Olha só a ideia. E aí então eles enviam Paulo para saber o que Paulo e Barnabé estavam aprontando em Antioquia. E quando Pedro chega lá, ele encontra alguns judeus convertidos, alguns irmãos crentes, alguns irmãos que já tinham se rendido à palavra de Deus, já tinham se batizado, já frequentavam a escola bíblica, já vinham nos cultos de domingo, já participavam do grupo de jovens, e os caras estavam firmes. E o Pedro, então, quando estava com os irmãos judeus, os irmãos crente batista, o Pedro, ele se comunicava de um jeito. Só que a hora que apareciam os irmãos de Antioquia, os irmãos que não eram batista Betel, o Pedro agia de outro. Eu volto a fazer a pergunta para você. Que deixa irritado. Que tem a capacidade de deixar você sair fora do sério. Porque o texto total que nós iremos expor agora, ele traz algumas razões pelas quais
nós realmente devemos ficar indignados, bravos, e não admitir de jeito algum, de forma alguma. Eu volto a falar. Às vezes nós ficamos irritados com coisas que são extremamente irrelevantes, e aquilo que é relevante, nós somos indulgentes e deixamos passar de largo, porque nós não queremos confusão para a nossa vida. E o Paulo não. Por que Paulo estava indignado com Pedro, com Barnabé e com alguns judeus em Antioquia? Versículo de número 12 até o versículo de número 14, o texto diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Olha só o cara, o Pedro. Mas depois que chegaram, se foi retirando. O cara foi saindo. Estava com judeus, comendo com judeu. Só que aí a hora que estava comendo com os crentes de Antioquia, a hora que chegaram os judeus, ele foi saindo, de fininha. E foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os crentes batistas. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: ei, meu camaradinha, presta atenção. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que Paulo estava indignado com Pedro, Barnabé e alguns judeus lá de Antioquia? Porque Paulo não admitia uma postura incoerente diante do evangelho. É isso que o texto está dizendo. Paulo, ele ficou muito bravo, muito irritado. Tirou Paulo do sério a atitude incoerente. Paulo não aceitava, não admitia a atitude incoerente diante do evangelho. Posição essa, postura essa que Pedro havia adotado. Quando ele estava com os crentes batistas, ele era de um jeito. Quando ele estava com os crentes pentecostais, ele era de outro. Quando Pedro estava na igreja, no culto de domingo à noite, ele era aquele cara fervoroso, o crente ortodoxo. Mas na segunda-feira ele já virava progressista. Esse era o Pedro. O Pedro, no domingo à noite, ele tinha um discurso, mas na segunda-feira de manhã, o Pedro tinha outro discurso. E o Paulo bota o dedo na cara do Pedro e fala assim: epa, pode parar. Chapéu de dois bicos aqui não se cria. Então, o Paulo, ele resiste ao Pedro na cara, porque ele não admitia o cara ser uma coisa no domingo e na segunda-feira ele ser outra. No domingo ele falar graça e paz, a paz do Senhor, paz seja convosco, paz de Deus, paz não sei das quantas, e na segunda-feira ele solta os cachorros. O discurso era incoerente. Jesus disse assim: seja porém o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5, versículo de número 37. E quando nós somos incoerentes com o evangelho, irmãos, eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Nós somos incoerentes, nós assumimos uma postura incoerente em relação ao evangelho, quando nós, todos os anos, no mês de abril, vamos até um contador para fazer o nosso imposto de renda, e o contador então diz assim: olha, dá para dar um jeitinho aqui. Dá para arrancar um dinheirinho do governo aqui. Dá para a gente arrumar uns atestados, dá para a gente arrumar aí alguns boletos de escola particular, e a gente consegue restituir tudo. Essa é uma postura incoerente.
quando a prática ela não bate com o discurso. Nós assumimos uma postura incoerente quando nós estamos pegando a estrada e existe alguma documentação do carro ou da carteira de habilitação e nós sabemos que tem alguma coisa pegando e o guarda rodoviário para a gente. Ele diz assim: você não vai poder seguir não, meu camarada. Só que nesse meio tempo, o cara ele abre uma carteira, ele faz meio que assim para você, ó, para você colocar ali uma onça ou uma verdinha. Fala assim, ó, vamos negociar. Nessa hora, irmãos, muitos de nós negociamos a nossa postura em relação ao Evangelho. É como aquele presbítero que havia se convertido e ele era ex-usuário de drogas. E então, um certo dia, ele encontrou um parceiro dele e o parceiro dele diz assim, olha, eu tenho um negócio aqui, você quer usar junto comigo? Ele falou, não, eu sou crente, hoje eu sou de Jesus. Sou penteca, sou pentecostal. Não, mas ó, você tem certeza? E o parceiro então foi insistindo, até que o presbítero da igreja resolveu ir usar droga com o ex-parceiro. E então eles foram e ele falou, o parceiro disse assim, olha, aqui tá bom, vamos usar aqui? E ele disse assim, não, aqui não pode. Aqui não pode porque o pastor Neri é caminho da casa do pastor Neri. E se ele passar aqui, ele vai ver eu. Aí eles procuraram outro lugar. Pode ser aqui? Não, aqui também não pode, porque o Boaz e o Rubens, líder dos jovens, eles passam por aqui também. E aí então o cara ofereceu uma terceira oportunidade, uma terceira alternativa. Disse assim, pode ser aqui? Não, aqui também não pode. De jeito nenhum. O Marinaldo passa aqui todos os dias, você acha? Se eu usar aqui esse negócio contigo, o Marinaldo vai passar aqui e vai me ver. Eu sei que eles procuraram umas 30 alternativas e o cara já sem paciência, o ex-parceiro dele de uso de droga, disse assim, olha, aqui ninguém vê, somente Deus. Quando ele disse isso, irmãos, o cara começou a desabar, a chorar. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Não existe lugar aonde Deus esteja. E essa era a consciência que caiu do céu na alma dele, porque ele percebeu que para onde ele fosse, Deus estaria presente. Se eu descer no mais profundo do mar, ali tu estarás, Senhor. Se eu subir no mais alto dos céus, o Senhor ali também estarás, porque o Senhor preenche toda a terra com a sua glória e não há lugar onde o Senhor esteja. Ah, irmãos, caiu a casa do cara. O cara percebeu, ele tinha que ter postura, não somente no domingo à noite, ele tinha que ter postura na segunda pela manhã. Porque é na segunda pela manhã aonde os nossos princípios, conceitos e valores são colocados à prova. Porque aonde quer que nós formos, Deus sempre estará lá. Mas louvado seja Deus. Graças a Deus que o Senhor está em todos os lugares. Porque o Espírito Santo de Deus está sempre ministrando na nossa alma, na nossa consciência, assim como Ele está fazendo comigo e com você nesta noite, e dizendo, olha, existe alguma postura incoerente, existe alguma rota que precisa ser corrigida nessa tua trajetória da tua peregrinação espiritual. É isso que o Senhor está fazendo com a gente. Tudo bem, então, o que eu preciso fazer, então? Como que eu posso não ser incoerente com o meu discurso? Primeiro, cuidado, toma muito cuidado.
para não querer dar aula naquilo que você ainda está vencendo, lutando. Aquela coisa. O camarada foi para a primeira reunião do AA. E ele já quer palestrar como evitar o primeiro gole. Não tem lógica. Não tem coerência. Eu não vou querer ensinar outro aquilo que eu mesmo não consegui vencer ainda. Eu tenho que baixar a bola, ficar pianinho. Tem que orar a Deus. Deus tem misericórdia na minha vida. Me ajuda nessa área, Senhor, porque eu não estou conseguindo vencer nessa área. Essa área eu tenho muita dificuldade. Aí o cara vai querer dar conselho e ele acaba se tornando incoerente. O que mais? Cuidado para não negociar os seus princípios quando o ambiente for hostil. Uma certa vez, presta atenção nisso agora, irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua alma. Uma certa vez, alguns anos atrás, estava trabalhando na Krupp. E aí, então, eu não sei o porquê, geralmente essas coisas aconteciam comigo no turno da noite. O turno da noite era terrível para mim. O turno da noite, eu virava um serial killer. O turno da noite, para mim, eu virava no Jiraya, eu me transformava no Fred Krueger da Krupp. Porque eu matava doidado. Eu tinha muita dificuldade de trabalhar à noite. E um dia, então, eu acabei matando um monte de peça. Tentei esconder essas peças. Aí vendo? Eu tentei dar um jeitinho brasileiro de esconder essas peças. Só que a palavra de Deus diz que não há nada que esteja em oculto, que não há de ser revelado. Tudo aquilo que está escondido vai ser trazido à tona. E não demorou 5 minutos. Não demorou 5 minutos. E o meu carregado me chamou para uma conversa gentil na sala dele. O que aconteceu lá? Sabe como é, né? Aí ele disse assim, mas peraí, cara. Você tentou esconder as peças? Sabe como que é, né? Sabe como que funciona a coisa? Peraí, você não é pastor? Eu falei, não, calma, não é bem assim o negócio. Pega leve comigo, alivia um pouco o negócio. Irmãos, naquela hora o galo cantou 3 vezes. E a minha casa caiu. E a pressão foi lá em cima e desceu lá embaixo. E eu quase tenho um piripaque na frente do homem. Porque naquela hora eu percebi a minha postura tem que ser a mesma. Em todos os lugares que eu estiver. Porque aonde eu estiver, Deus estará lá. E Ele está aqui nessa noite te dizendo assim, filho, corrija o que precisa ser corrigido. Corrija aquilo que precisa ser reconsiderado, em nome de Jesus. Mas o Paulo ainda ficou indignado com Pedro pelo seguinte, versos 15 e 16. Diz assim, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por que Paulo estava irritado, nervoso, bravo, indignado, revoltado com Pedro? Porque Paulo não admitia uma religiosidade legalista e autossuficiente, aquela espiritualidade do próprio mérito. Porque aqui ele está dizendo assim, olha, ninguém é justificado pelas obras da lei. Não é por aquilo que você faz, não é porque você é bonzinho, não é porque você dizima, não é porque você dá oferta, não é porque você não falta nenhum culto de domingo à noite, não é porque você vem em todas as escolas bíblicas,
não é porque você não perde um culto dos jovens, não é porque você não falta um evangelismo, isso de nada adianta, porque nós somos justificados diante de Deus somente pela fé e nada mais. E você, Pedro, está querendo ser justificado pelas obras? Está querendo dar uma de bonzinho? Como judeu, você é judeu. Na igreja batista, você é batista. E na segunda-feira, cadê o batista? O Paulo não admitia isso. Uma religiosidade centrada, baseada na autojustiça, na justiça própria, na religiosidade autossuficiente, na religiosidade legalista que se baseia em querer manipular a Deus através daquilo que eu faço. Ó Deus, está vendo? Sou dizimista fiel, o senhor presta atenção, hein? Olha lá, hein? Eu reivindico, eu exijo, eu determino que o senhor me abençoe. Tem uma galera por aí que faz assim. Não importa a vida que está vivendo, não importa a vida que está levando, mas o cara é dizimista, o cara é bom. Não importa a vida que se está levando, mas ele oferta na igreja, ele é evangelista, ele prega, ele ensina, ele canta, ele não falta um culto, ele não falta uma escola bíblica. Então, ó Deus, o Senhor está obrigado a me abençoar, porque afinal de contas, eu sou fiel. O Senhor tem obrigação de me... Sabe aquela religiosidade que bate no peito? De Lucas, capítulo de número 18. 2 caras foram até o templo para orar. E um deles abaixou a cabeça assim, bem humilde. Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou uma coisa ruim, dos pés à cabeça. Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa... Deus, tem piedade de mim, o Senhor sabe, me conhece. Eu reconheço isso, eu quero mudança, eu quero transformação. Só que o outro, diz a palavra de Deus, que ele bateu no peito e diz assim, joga para o pai, com o pai é sucesso. Joga no peito que o pai manda para dentro. É gol na certa. Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais miseráveis pecadores, roubadores, adúlteros, ladrões, sangue ruim, gente que não vale nada, filho de Balaão com Jezabel. Graças te dou, ó Pai. Louvado seja o teu nome por me fazer esse homem tão bom. E o Paulo não admitia isso em Pedro, e ele resistiu a Pedro na cara. Olha, o negócio aqui é pela fé, é pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Deus é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pela benignidade, é pelo longo ânimo, é pela paciência de Deus que nós somos salvos, porque nós cremos pela fé que Jesus morreu para nos santificar e para nos purificar de todo pecado. Então nós somos salvos somente por isso. Sabe por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, somente a ele, nenhuma glória para mim, que eu diminua e que ele cresça através de mim. Aleluia! Glória a Deus! Ô Pedro, vem aqui, vamos conversar. Vou te ensinar a ser homem, rapaz. O Pedro... Bom, a gente está falando do Pedro, cortador de orelha. O primeiro cara a querer fazer uma feijoada com orelha humana. O Pedro que negou a Jesus. Só que o mesmo Pedro era vacilante ainda.
Por que Paulo estava indignado com Pedro, com Barnabé e com alguns judeus? Versículo 17 e 18 diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? É o seguinte: vocês são justificados pela fé. Não é por obras. Não é porque você é bonzinho, porque não existe nenhum bonzinho. Ele já dizia em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. O negócio é grave. Então quer dizer que vale tudo. Não, não vale tudo não. Vem aqui, vamos conversar de novo, Pedro. Porque Paulo estava dizendo assim que ele não admitia uma religiosidade autoindulgente. Ele não admitia, porque nós somos livres em Cristo, para que a nossa liberdade desse ocasião à libertinagem. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não existe sistema mais perigoso para mandar a gente para o inferno do que o sistema cristão. Eu vou te explicar esse negócio. Porque nas outras religiões, os deuses exigem sacrifício e obediência. Aí o cara vai lá, ele acende uma vela preta, uma vermelha, uma amarela, uma azul, uma roxa, oferece uma galinha, faz uma oferenda e ele aplaca a ira do Deus dele. Ou então, ele vai lá, ele fica durante horas dizendo assim, depois de umas 300 horas o negócio fica legal. Esse aí limpa o cara dos pés à cabeça. Só que o cara tem que fazer um sacrifício. O indivíduo ele tem que oferecer alguma coisa para o seu Deus para aplacar a ira do seu Deus. E no cristianismo não tem isso. No evangelho não tem isso. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluia! Então quer dizer que vale tudo? Não vale tudo. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Se eu fizer de Cristo ministro do pecado, do que adianta? Não adianta de nada, porque o autoindulgente, ou seja, aquele que arranja desculpa para justificar o seu pecado, o seu erro, a sua falta de caráter, ele usa o que aprendeu de Deus para não querer mudança, para não querer transformação. E o Paulo está dizendo, nananina, pode parar com esse negócio. Se eu volto a pecar de novo, o pecado de Cristo foi em vão para mim. O mesmo Paulo, ele diz assim em Gálatas capítulo 5, verso de número 13. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Evangelho não é vale tudo. Cristianismo não é porta larga, porta aberta que vale tudo, não vale tudo não. Porque se eu de fato eu fui justificado, porque se eu de fato fui salvo, porque se eu de fato eu entendi, eu tive consciência daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para mim, então essa consciência, ela transforma a minha postura, o meu ser, ela transforma a minha alma, o meu jeito de ser, e o meu jeito de ser agora é um jeito que glorifica a Cristo. Tudo quanto fizerdes, façam como se estivessem fazendo ao Senhor. O nível é mais alto. O nível é elevado. A régua ficou aqui em cima agora. Porque antes os caras iam lá, ofereciam uma ovelha, um boi, uma pombinha, um cereal, um bolo de farinha, estava tudo resolvido. Só que no Evangelho, a régua ficou lá em cima. Porque nós não podemos usar da nossa liberdade
para dar ocasião à carne, porque, como eu disse, o sistema mais perigoso de mandar a gente para o inferno é o cristianismo, porque o cara diz assim: agora sou livre, agora vale tudo, é pela fé mesmo, então não importa. Então vamos meter o pé na jaca, vamos para overnight, vamos curtir até o dia raiar. Vale tudo mesmo, a gente é livre. A gente é livre, mas a gente é livre para adorar a Deus. Nós somos livres para adorar o Senhor que morreu por nós. Não somos livres para pecar. Aí o Paulo ele diz assim, por que Paulo ficou indignado com Pedro? Versículos 19 ao 21 diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Não, para aí, não lê o resto não. Não faz isso comigo, vai. Não lê o resto, não. Eu vou ler, eu sou obrigado a ler. Vou ter que ler o resto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo ela na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais o Franklin, a consciência não é essa. Cristo vive através de mim. As pessoas têm que olhar para o Franklin e não ver o Franklin. Tem que ver Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando ele foi crucificado, eu também fui crucificado. O que isso significa? Paulo estava muito bravo, muito irritado, muito indignado, porque ele não admitia cristianismo, evangelho, sem a cruz de Cristo. Paulo não admitia evangelho, cristianismo sem a cruz de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lucas 9, versículos de número 23 e 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É assim que funciona. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder ela, presta atenção. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse salvará. E a gente quer preservar algumas coisas na nossa vida. Nós não gostamos que Deus interfira em algumas áreas da nossa vida. Nós queremos preservar essas vidas. Jesus está dizendo assim, olha, quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida. Agora, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz. Bora lá, vem aprender comigo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Discurso duro, né, irmão? Discurso duro esse. É um discurso pesado. Sabe por quê? Porque cristianismo e evangelho são homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, se submetendo ao senhorio de Cristo. Cristianismo não é campanha das 7 chaves da prosperidade. Isso não é cristianismo, irmão. Pelo amor de Deus. Cristianismo, evangelho, não é a campanha da cura de Naamã. Pelo amor de Deus, para com esse negócio.
Cristianismo são homens e mulheres, jovens ou idosos, crianças ou adolescentes, se submetendo ao senhorio de Cristo. É só isso e mais nada. Limpo, claro e cristalino. É só isso. E aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, bora lá para a morte, todos os dias. Todos os dias tem alguma coisa para morrer em nós. Todos os dias tem algo que Jeová tem que fazer, como ia fazer com Isaac, com a faca, matar a nossa natureza adâmica, gravar na nossa alma a peixeira de Jeová, esquartejar a gente em pedaços, como fazia com o sacrifício lá de Levítico. Não tenho tempo aqui para explicar isso agora, gostaria de uma outra oportunidade. Cada área tem que ser oferecida no altar. E quais são as implicações de estar crucificado com Cristo? Primeira, implica em render a nossa vontade a Deus. Ah, não. Eu tenho algumas vontades que eu não vou entregar para Deus, não. Eu tenho uma vontade de socar aquele indivíduo, e essa vontade eu não entrego de jeito nenhum. Eu tenho uma vontade de torcer o pescoço daquela minha vizinha, e essa vontade eu sinto muito. Mas cristianismo, as implicações da cruz, significa render as nossas vontades e todos os nossos desejos ao senhorio de Jesus, de Cristo. Porque ele mesmo deu exemplo. Lá no Getsemane, ele podia ter orado, chamado um grande exército, convocado um grande exército de anjos, ter passado o cerol na galera inteira e falar: opa, esse negócio de cruz não é comigo, não. Aí ele ora assim, humildemente, rendendo a sua vontade ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja feito a minha, mas a tua vontade. Porque a tua vontade é o melhor, não somente para mim, mas a tua vontade, Senhor, é o melhor para o Marinaldo, é o melhor para o José Rodrigues, é o melhor para o Ailton, a tua vontade é o melhor para o Mineiro, a tua vontade, Senhor, é o melhor para o Edson, a tua vontade é o melhor para o Silvio, porque se eu morrer hoje, eu vou frutificar e milhares de pessoas irão se render ao meu senhorio e o teu nome será glorificado, Senhor. Às vezes, Deus está esperando eu e você morrer para que a gente frutifique uma vida no reino de Deus. Mas aquela vontade de trucidar, de esganar, de dar cabo, não passa. Segunda implicação de estar crucificado com Cristo, nós não temos alternativa de olhar para trás. Tem como. Olhar para trás não tem jeito. Segunda implicação de estar crucificado com Cristo é que o crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na carne, para a glória de Deus. O crucificado com Cristo só pode olhar para três direções. Ele jamais pode olhar para trás, porque o que passou, passou. Não interessa. Não interessa, porque aquele que lança a mão do arado, se olhar para trás, o serviço vai ficar mal feito. Então a nossa meta é olhar para frente, é olhar para o alto, porque é do alto que vem a nossa salvação, é do alto que vem a nossa justificação, é do alto que vem o perdão, é do alto que vem a graça, é do alto que vem o poder, é do alto que vem a unção para a gente vencer o pecado e mortificar a nossa carne todos os dias para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. É do alto. Discurso duro esse.
Terceira implicação de estar crucificado com Cristo. Implica em perdoar a quem não merece. Dura coisa me pediste, Senhor. Implica em perdoar a quem não merece. Lembra dele, lá na cruz? Salva-te a ti mesmo. Quero ver você descer daí agora. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estar crucificado com Cristo significa perdoar a quem não merece. Tem gente que não vale nada mesmo. Não vale 1 centavo furado. Eu concordo com você, tem gente que não vale mesmo. Eu concordo. Tem gente que deveria ter passaporte direto para o tacho. É ou não é? Ou é só eu que sinto esse negócio? Ou é só eu que sinto isso de vez em quando? Fala sério, irmão. Postura de crente agora. Posso pedir para levantar a mão? Tem gente que realmente não merece perdão. Mas ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E isso implica também em sofrer humilhação e rejeição. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O profeta não tem honra na própria casa. O profeta não tem reconhecimento na própria casa. O profeta não é bem visto na própria casa. E ele sofreu rejeição e humilhação. Fala-se muito de pessoa humilde. E no conceito de muitas pessoas, humildade é aquela pessoa simplesinha, que veste aquela calcinha de tergal rasgada, que veste aquele vestidinho de chita amarrotado, que veste aquele chinelinho havaiano. Isso daí não é humildade. Porque está cheio de gente que veste vestidinho de chita, calcinha de tergal, chinelinho havaiana, camiseta toda amarrotadinha, mas é arrogante que dá gosto. Sabe o que é uma pessoa humilde? Uma pessoa que tem capacidade de suportar a humilhação. Esse é humilde. Essa é uma das implicações de estar crucificado com Cristo. E para finalizar, porque senão eu vou ficar aqui pregando sozinho, porque ninguém aguenta mais esse discurso. Implica contar com o apoio de todos. Lembra lá na cruz novamente? Geral estava falando: você não é o Cristo, desce daí. Você não é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E geral estava acusando, querendo a morte. Crucifica-o, 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 crucifica-o. Só tinha 4 que estavam junto dele. O Pedro já tinha ido embora fazia tempo. O Pedro fez igual eu. Não é bem assim. A hora que a serva, a escrava chegou. Você não é crente? Você é crente, você é pastor. Não, peraí. Calma que eu vou ter um treco aqui. Não é bem assim. Só tinham 4 pessoas. Aliás, 5. O Arimateia também deveria estar lá. As 3 Marias. Eita, tia Maria. Maria é gente boa demais, hein? Isabel também. Ruth. Só tinham 4 pessoas. E o João. E ele olha para João e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Rapaz, eis aí a tua mãe. Estar crucificado com Cristo significa contar com o apoio de poucas pessoas. Lembre-se disso. Porque muitos não vão entender a sua luta. Muitos não vão entender a sua dificuldade. Muitos não irão entender
que agora você se converteu, não importa. O que importa é a tua consciência com Jesus. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho, o resto dos meus dias que eu tenho aqui nessa terra, é para glorificar o nome do meu Senhor, porque Ele me salvou, Ele me deu direito à vida eterna, e um dia eu estarei para todo sempre com o meu Senhor na glória. Então louvado seja o meu Senhor, glorificado seja o meu Senhor. Não importa, o que importa é o que o meu Deus pensa de mim. A igreja em pé, por favor.